Mananda Moy. Eu sou Mananda Moy. Irmãos e irmãs na carne e encarnados, eu venho como depositária da vibração AL, aquela do fogo. Há algum tempo, eu tentei explicar-lhes e demonstrar-lhes o futuro da alma quanto à sua reversão, quanto à sua dissolução e seu desaparecimento, para que o espírito e a consciência não possam ser entraves por qualquer atração e qualquer manifestação nesse mundo. A dissolução da alma põe-a no espírito, tal como vocês são, em verdade. Hoje eu venho, por minha vez, falar-lhes do silêncio. Uma vez que a alma tenha revertido, que o fogo tenha aparecido, ela se dissolve, deixando o lugar para o espírito de verdade, que é silêncio, no qual todos os elementos são harmonizados e fundidos em um único, ao centro do centro, por intermédio do que foi nomeada Lemniscata sagrada, da porta Od, no topo de sua cabeça e além. Eu os convido a repetir, quando, extraindo-me desse mundo, ao mesmo tempo ali estando, plenamente, por minha vez, a finalizar o que deve ser em vocês e estabelecê-los no silêncio, aquele que, na encarnação, eu dei a ver a vários presentes, mas em espírito, no qual não existia qualquer necessidade nem de comer, nem de falar, nem de mover-me, porque é quando tudo faz silêncio que o silêncio pode revelar-se. O silêncio é a antecâmara do amor. Ele o veste e veicula. Assim, quando o silêncio está presente, então, a alma não está mais na resistência, ela desapareceu e, naquele momento, você está nu e você é verdadeiro. Nenhuma necessidade pode aparecer no silêncio, qualquer que seja, necessidade concernente a esse mundo ou necessidade concernente à sua eternidade, porque, no silêncio, tudo é consumado, porque no silêncio reina o amor. Assim, de sua capacidade para desaparecer para si mesmo na manifestação nesse mundo, ao mesmo tempo estando nesse mundo, inteira e totalmente nu e verdadeiro, só aí se pode encontrar a verdade. A partir do instante em que nenhuma suposição ou nenhuma manifestação e nenhum discernimento pode vir alterar ou modificar a verdade do amor, então, talvez, como você já o vive, manifestam-se a você esses períodos de silêncio que se pode, facilmente, assimilar ou compreender como um sonho ou uma ausência. Mas é na ausência a esse mundo, por sua presença nesse mundo, que se realiza o que você é e não de outro modo, deixando calar-se e evaporar o atrito dos elementos em seus corpos e suas túnicas sutis, porque, se silêncio há, verdade há, porque, se silêncio há, o amor está aí. Assim, minha vida dá-lhes a ler, hoje, as narrativas de meus êxtases, nos quais a densidade de minha presença era tal, que nada podia mover esse corpo, que nenhum som, nenhuma palavra e nenhum pensamento podiam emergir na plenitude do amor. Assim, hoje, vocês vivem esse silêncio, esse desaparecimento, por instantes e por momentos e, no retorno à consciência comum, qualquer que seja a lembrança ou a memória, permanece o mais importante. Você é pleno, você está saturado de felicidade e de alegria. E, de qualquer forma, seus olhos abririam as feiuras desse mundo, você não veria, ali, nem infortúnio nem feiura, mas a beleza em formação. Assim molda-se a alma nos ateliês da criação. Assim dissolve-se a alma na plenitude do espírito. Então, quando da passagem que está aí, o que você quer levar como túnica? Você quer ser livre e nu, sem túnica e sem voz, na felicidade total e incondicional do amor? Ou você quer jogar os jogos, também divinos, mas que o leva a afastar-se, ao mesmo tempo estando religado ao silêncio do amor e ao amor do silêncio? A crucificação ao nível de suas vestes e túnicas sutis é um apelo, e esse apelo não se faz pelas mãos e os pés, como Cristo, mas faz-se sob os pés e ao nível das portas a unidade que se fundem no coração. O silêncio é o espaço no qual, mesmo nossas presenças distintas, a sua e a minha, como a sua e qualquer outra, desaparecem, ambas, nesse ato de amor. A dissolução, como vocês sabem, é o início da verdadeira vida em Cristo e em unidade, vida que não se obstrui com qualquer artifício e qualquer túnica, na qual nada é fixado, na qual tudo é movimento e, no entanto, tudo é imóvel. Eu os convido, irmãos e irmãs na carne, por minha presença e minha radiância, a instalar-se e a permanecer na paz eterna e suprema de Shantinilaya. Nesse espaço não existe qualquer julgamento, qualquer possibilidade de ver outra coisa que não o amor em todas as coisas e em todo ser, qualquer que seja o jogo da aparência, qualquer que seja o jogo da ilusão. Tudo isso, para vocês, não pode existir a partir do instante em que entra no centro do centro, pela graça do silêncio e na evidência do amor.
O que existe, se não é a luz do amor? Aí está a verdade, aí está a porta de entrada, para além de todo condicionamento e para além de toda forma, nos espaços da verdade incriada, como manifestada ou criada. O corpo de eternidade está, agora, em vocês, ou à sua frente, para esse face a face. Então, você está pronto para desaparecer para si mesmo e aparecer na verdade nua da eternidade? Lembre-se de que nada há a fazer, exceto viver o silêncio, exceto viver o que está aí. Nenhuma circunstância desse mundo, duravante, pode frear ou retardar o que deve ser o que já é. É impossível desaparecer sem o querer, sem o desejar, sem o almejar, simplesmente, no silêncio de toda manifestação. Aí se encontra a porta de saída e de entrada, aí se encontra, dito em outros termos, o limiar que permite observar o antes e o depois do reencontro, da promessa e do juramento. Para isso, você deve estar presente a si mesmo, na humildade a mais claramente exprimida e manifestada. Assim, você tocará, se já não é o caso, o samadhi, qualquer que seja a forma dele, quer ele seja um êxtase ou um êntase, quer seja a densidade de sua presença nesse mundo, que o torna mais pesado do que a pedra e, ao mesmo tempo, mais leve do que o ar, o que torna possível o que foi nomeado, em todos os tempos, de manifestações místicas. Para isso, o silêncio deve tornar-se a evidência. É a evidência da verdade, é a evidência do amor. Então, o que há a fazer, se não é desfazer, pela não ação, se não é não dar qualquer tomada a uma reação, qualquer que seja, em qualquer tônica ou qualquer corpo que seja, o seu ou aquela de outro? Aí, liberado de toda a ilusão, de todo jogo, de toda dualidade, encontra-se o feminino sagrado, aquele que lhes é revelado e manifestado pela tripla corrente da onda do éter, que será explicitada. Mas a condição prévia é esse silêncio que é uma retirada, não desse mundo, mas, efetivamente, uma retirada em sua eternidade, no espaço prévio a todo espaço, no tempo prévio a todo tempo, aí onde se situa a emergência da manifestação. No que está aí, nenhuma palavra poderá ajudá-los no que quer que seja. No que está aí, há apenas a perfeição da alegria eterna e do amor. O amor essência, o amor manifestado como o amor não criado. O silêncio é o espaço de resolução nesses tempos e nesse templo. Porque, se há silêncio, há alegria e, se há alegria, incondicionada, há o amor e, se há amor, tudo é englobado na mesma verdade, que transcende a ilusão do bem e do mal, da sombra e da luz, do verdadeiro e do falso, porque verdadeiro não é desse mundo. Então, você, seja verdadeiro. O silêncio é porta e passagem. O silêncio é transcendência e superação do ego, não imposto pela vontade ou pela energia, mas, unicamente, pelo estado de ser interior. Nesses espaços de densidade e de leveza, vívidos tanto nesse templo como nessa carne, em sua totalidade, o desaparecimento de suas necessidades fisiológicas é um testemunho confiável. No espaço do silêncio, de fato, não pode existir qualquer necessidade e qualquer interrogação, porque tudo ali está. No espaço do silêncio, o conhecimento torna-se ignorância. No espaço do silêncio, tudo ali está, o que permite ao seu templo e sua carne deixar a luz realizar, completamente, a dissolução. A alma é um médium. Como eu disse, ela é puxada para a matéria ou ela se volta para o espírito e, quando a alma encontra o espírito, ela queima no fogo do amor, para desaparecer para ela mesma, porque o espírito não é a alma. Porque a alma pode estar no barulho, a alma pode estar no movimento, enquanto o espírito nada conhece de tudo isso. Ele é o que você é, e isso é um êxtase sem fim, no qual não pode existir a mínima interferência e a mínima dualidade. Saindo do silêncio, você observará que o que quer que você diga, que o que quer que você seja levado a fazer ou a realizar, o silêncio continuará aí, quaisquer que sejam as palavras, quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam os encontros. O silêncio é, também, a porta da humildade, aí, onde existe a incapacidade de julgar, a incapacidade, mesmo, de condenar. Entre, cada vez mais, no silêncio, para deixar o amor desabrochar, tal uma flor empanturrada de sol e de água que exala seu perfume de alegria e de plenitude. Assim, talvez, você já tenha vivido sua crucificação na porta AL ou na porta unidade ou, também, na porta Kiristi. Toda a região desse peito no qual se resolve todo antagonismo e todo contrário. Você é convidado. A qualidade de seu silêncio dará a intensidade de seu amor.
O amor não se mede, não se compara, mas ele é, em si, mais ou menos intenso e, quanto mais ele se torna intenso, e mais ele transcende no silêncio, a dualidade bem, mal e sombra, luz, mais a alma apaga-se e o espírito aparece. Nesse espaço, não há lugar algum para a mínima manifestação, para a mínima energia, para a mínima fenda. Hoje, neste dia tão especial, eu os acompanharei, doravante, a cada etapa do silêncio, a cada desvendamento da evidência, o que lhes dá a viver o contentamento mais perfeito, aí, onde o espírito vem fecundar a carne desse corpo, para elevá-lo no amor. Saborear o silêncio é saborear a eternidade. Saborear o silêncio é tomar gosto pela eternidade. O silêncio já é pleno da criação, mas a criação livre de toda a alma e de todo condicionamento. Então, eu venho, simplesmente, perguntar-lhe: você quer ser livre? Então, se sim, o silêncio crescerá em você, fazendo calar os opostos, fazendo calar a oposição e fazendo calar os elementos. Aí, onde não existe qualquer manifestação, uma vez que a água e o fogo são transcendidos. A testemunha e o observador que era a alma desapareceram em si mesma e fundiu-se, em sua dissolução, com a eternidade. Você quer ser o silêncio desse mundo para ser o amor dos outros mundos, sem privação. Alguns de vocês, na carne, concluíram sua obra interior. Nisso, não há mais história pessoal nem história exterior, porque a plenitude do amor e do silêncio preenche cada interstício da ilusão dessa carne, da ilusão desse mundo. Só a alma que resiste ali vê o Neant, seu próprio Neant. Do mesmo modo que aquele que tem medo da morte desse corpo não percebeu sua eternidade, do mesmo modo que aquele que é exaltado pelo fogo da alma não pode conhecer o silêncio e sua eternidade. Para isso, é preciso aceitar depor todas as condições, todas as crenças e todas as ilusões à porta de seu templo. Não há outra escolha, não há outra possibilidade, não há outra verdade. Todo o resto são apenas jogos, todo o resto são apenas distrações e divertimentos. Então, vá ao mais profundo de você, para ali descobrir se existem, ainda, desejos ligados à alma ou se a alma está dissolvida na ausência de desejo, na ausência, mesmo, de todo o mundo ou de toda a criação. Você quer ser, ainda, uma criatura. Você quer, ainda, jogar os jogos da oposição. Você quer jogar o jogo do sofrimento, ou você quer ser o contentamento, o néctar da imortalidade? Daí decorrem sua escolha e sua posição. Daí decorre o estado de sua consciência. Daí decorre a verdade ou a ilusão. Então, você quer estar no êxtase, aquele de Mahasamadhi, no qual mais nenhuma forma existe, no qual mais nenhum tempo existe, no qual o próprio sentido de um indivíduo ou de uma pessoa funde-se no grande todo, da primeira respiração da criação, em todos os potenciais e possíveis da luz branca? Ou você prefere colorir sua alma com um atributo de experiências, ao mesmo tempo permanecendo livre? O que você vive é isso. Então, olhe se você está no silêncio, quaisquer que sejam suas palavras, ou olhe se você é o próprio barulho, mesmo fazendo silêncio. O que é que se desenrola em você? Quem desaparece ou não desaparece? A humildade de nada ser, aqui, nesse mundo, dá a você o salvo-conduto para ser o tudo e o nada, em todo mundo, como em nenhum mundo, no espaço no qual não existe qualquer criação. O não ser é a essência do ser. O espírito é o filho do amor. A alma, em sua túnica, é apenas a veste que o isola do absoluto, o que a alma chama união. Então, hoje, você descobre isso. Você descobre que, em definitivo, existem apenas dois espaços e dois tempos, aquele do amor que dissolve a alma e o corpo e aquele do medo, que mantém o corpo e a alma em uma prisão. Tudo isso atua em cada um de vocês, nesse momento, e atua, também, em seu ambiente que lhe é próprio, o que lhe dá a ver a verdade, não a sua, aquela de seus pensamentos ou de suas ideias, mas a verdade do amor. Ou, então, você se coloca na ausência de verdade, feita de verdades relativas, de jogos de vai e vem entre o sofrimento e a alegria, a satisfação e a insatisfação, o sofrimento e a felicidade. Você quer atuar nisso. Cabe a você mostrá-lo, a você demonstrá-lo a si mesmo porque, nesse templo, não há outra testemunha que não você. Então, se você já desapareceu, de uma maneira ou de outra, você conhece o valor de minhas palavras por vivê-las em si.
Caso contrário, você pode apenas rejeitar essas partes de si mesmo que aspiram apenas ao silêncio, essa parte de você mesmo que, de fato, é o todo. A morada de paz suprema é aberta a partir do instante em que o silêncio é estabelecido, ou seja, que nenhuma circunstância desse mundo, como nenhuma circunstância desse corpo, como nenhuma circunstância de sua vida possa vir modificar essa paz, essa morada de paz suprema. Assim, portanto, você é capaz de ver-se em seus atos e ações, em suas meditações, em suas interioridades, como no que você se debate, se você ainda se debate. O que se desenrola no campo de percepção de sua consciência, aqui, nesse mundo, e, muito exatamente, o reflexo compatível com o que você conseguiu estabelecer no silêncio da eternidade. O que quer dizer, dito em outros termos, que se você se apresenta a mínima sombra e a mínima dualidade, isso significa, simplesmente, que você não tem a paz e que você não é paz. Nada a forçar nesse nível, nada a para opor-se ou resistir ao que é, há apenas que atravessar para ir ao outro lado e, para isso, é preciso estar aqui, e, para isso, é preciso estar nu, para que o amor flua de cima a baixo, juntando-se em seu coração, porque o coração não conhece nem antagonismo nem dualidade, caso contrário, não é mais o coração, mas é o coração efêmero, aquele que é condicionado à sua própria existência, aos apegos e aos medos. Não há alternativa, doravante, ao sofrimento ou êxtase, as circunstâncias de suas resistências, se existem, estão aí apenas para mostrar-lhe isso, resistência ou abandono, amor ou medo. Do que emana de você, em sua ação nesse mundo e sobre esse mundo, decorre a resultante de seu estado interior de medo ou de amor. As manifestações da vida nesse mundo, quando desce face a face, apenas poderão ser a revelação e a concretização disso, quando desce face a face, pelas premissas atuais que você vive, em um momento, em um instante repentino, desenrolar-se-á esse salto, ou não. Cabe a você ver, a você observar não mais o testemunho, não mais as manifestações de qualquer faceta que seja da criação e da alteração da criação nesse mundo. Porque, para que serve falar de unidade e exprimir a dualidade? O coração em paz conhece apenas a paz e o amor. O coração alterado conhece apenas o medo, a perturbação e o questionamento. Isso, de maneira cada vez mais evidente ou cada vez mais flagrante, cada vez mais gritante. O silêncio ou as palavras, o medo ou o amor, a unidade ou a dualidade, mas, em caso algum, a dualidade conduzirá você à unidade, o que quer dizer que as capacidades de discriminação, de discernimento e de julgamento, impostas pela alma falsificada nesse mundo, são apenas, finalmente, o reflexo de suas incertezas interiores. O amor não tem necessidade de provas. Ele é evidência a ele próprio, e não tem necessidade de saber onde ele está e onde ele não está, uma vez que ele está por toda parte, exceto para aquele que não o vê e que vê apenas a aparência da manifestação ilusória desse mundo, através do bem e o mal, e do filtro do ego, da personalidade e da alma. Quando os filtros tiverem desaparecido, resta apenas a verdade nua, resta apenas a evidência do coração e, portanto, segundo o que você tem a viver, segundo o que você vive, muito precisamente, nesse momento, nesse dia de coroamento, eu o convido a colocar-se, sobretudo, a não julgar-se, de maneira alguma, porque a aceitação do que você é, aí onde você está, é o único modo de viver a graça, quer seja a graça final ou que ela seja o estado de graça que é seu cotidiano ou, ainda, o estado de graça que, talvez, você tenha conhecido por episódios. O amor é uma graça permanente que se vive como uma graça permanente, que não tem necessidade de outra coisa que não a evidência do amor. Quaisquer que sejam, mesmo, as manifestações alteradas desse mundo, elas não têm peso algum, qualquer densidade e qualquer leveza em face da verdade do amor. Então, o silêncio é o melhor modo de se equipar, o silêncio é o melhor modo de estar no lugar certo e de ser um com a fonte de ser um, quaisquer que sejam as manifestações que se apresentem a você, tanto em sua carne como em todo ser presente na superfície desse mundo e com o qual exista uma relação de qualquer natureza que seja. Há um tempo, minha irmã Hildegard de Bingen cantou para vocês, se posso dizer, a declamação do amor. Então, no espaço que segue o meu espaço, minha irmã Hildegard virá para a declamação do silêncio. Instalemo-nos alguns instantes nesse silêncio.
Se o silêncio está aí, nenhuma de minhas palavras pode vir perturbar o silêncio, uma vez que minha presença e sua presença estão reunidas na mesma presença. Alguns disseram: quando vocês estiverem reunidos em 2 ou 3 em meu nome, eu estarei entre vocês, mas na condição de deixar lugar para ele. É o que se chama reunir-se em seu nome e não em nome de uma pessoa, e não em nome de um mestre, mas, sim, na humildade, a pequenez e a simplicidade que é apenas o desaparecimento para esse mundo, aí, onde vocês se tornam, eu diria, de maneira paradoxal, o mais potente amor nesse mundo. Ser o menor para viver o maior. Então, irmãos e irmãs encarnados, que o silêncio e o amor sejam sua paz e sua eternidade. Eu sou Mananda Moy, e eu os amo. Transmitido por Clemence. Mensagem atemporal.